Páscoa 2015. Queremos ter a oportunidade nessa noite de compartilhar e muito mais do que uma ceia, ou mais o objetivo é nós compartilharmos o amor de Cristo entre nós. E a ideia dessa mesa é a gente poder realmente sentar como amigos, amém? E refletir sobre o amor de Deus sobre a nossa vida, o que Ele tem feito em nossas vidas. E gostaria de ler um texto, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ver 17 ao 21. Segunda Coríntios 5, 17 ao 21. Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconciliais com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amém? Peço a palavra de oração. Pai, queremos te louvar, Deus, por esse momento, a oportunidade de estarmos sentados à mesa, Senhor. Podemos refletir, ó Deus, na tua palavra nessa noite. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar, ó Deus, em nossos corações nessa noite. Venha trazer, ó Deus, a revelação do nosso meio, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Cada um de nós possamos, ó Deus, ser iluminados, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Guia, Senhor, as nossas vidas. Nos traz, ó Deus, esta alegria, Senhor, esta palavra, Senhor Deus, de celebração, ó Deus, em nossas vidas. Porque o nosso Redentor vive, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós estamos alegres, Senhor. Por isso, ó Deus, nós regozijamos o nosso coração, ó Deus, porque a palavra que nós vivemos, ó Deus, não é uma palavra, Senhor Deus, que não tem vida, não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva, Senhor. Uma palavra que se renova, Senhor. É a palavra que nos dá ordem, Senhor, que nos desafia, que nos coloca, Senhor Deus, na direção, ó Pai, daquele que é o autor da vida, Senhor. Que nos leva, Senhor Deus, a buscarmos, ó Deus, a esse caminho, Senhor Deus. Buscarmos nos aperfeiçoarmos a cada dia, Senhor. Mesmo diante de toda a nossa limitação, ó Deus, toda a nossa fraqueza, o Senhor, ó Deus, olhou para nossas vidas. O Senhor, ó Deus, nos chamou, ó Deus. O Senhor, ó Deus, nos libertou, ó Pai. E nos diz essa noite que aquele que está em Cristo é nova criatura. E eu creio nessa palavra, Senhor. Eu vivo essa palavra, Senhor Deus, na minha vida a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus trouxe essa palavra nessa noite. Creio que a primeira parte fala sobre algo extremamente importante para nossas vidas, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura. Sempre que eu vejo essa palavra, eu fico pensando assim, o que seria essa nova criatura, como que é essa transformação. E nós vemos assim, pessoas que foram transformadas, né? Pessoas que eram realmente difíceis, né? E Deus transformou, e aí a pessoa se torna uma nova criatura, uma pessoa que tem a direção de Deus, tem a mansidão. Então isso só pode ser, né? Isso é o mover de Deus, é assim que Deus ele age. Eu creio que a palavra nos fala
Eu quero falar um pouco nessa noite sobre, a primeira coisa, essa questão de reconciliação. O que Deus está trazendo para mudar a nossa vida é a reconciliação. E também a gente falar um pouco sobre aquilo que Deus ele confiou às nossas vidas. Ele nos salvou, Ele nos reconciliou, nos transformou em nova criatura, mas também nos deu o ministério. Não só aos líderes, não só àqueles que estão à frente do ministério, mas a todos aqueles que são nova criatura. A todos aqueles que foram transformados, Deus ele chamou para o ministério de levar essa palavra de reconciliação. Ser embaixadores. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Quando a gente fala a respeito de reconciliação, o termo quer dizer mudar completamente o relacionamento transformado, fazer as pazes e também consagrar um templo profano. Então, reconciliação quer dizer, tem essa tradução, mudar completamente um relacionamento transformado, fazer as pazes e consagrar um templo que foi profanado. Quando Deus ele fala que Ele nos transformou em novas criaturas e que Deus nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus ele estava com Cristo, quando ele fala, Deus estava conciliando consigo o mundo. Quando ele estava com Cristo, naquele momento da cruz, Deus estava ali realizando algo que teria efeito para toda a eternidade, para todas as gerações que viriam após aquele momento. Então a reconciliação, ou seja, essa mudança de relacionamento, essa disposição de Deus de realmente abrir o relacionamento para que nós pudéssemos chegar até Deus, Ele realizou isso ali naquele momento, na obra, junto com Cristo na cruz. Então, naquele momento, Deus ele reconciliou toda a humanidade, todas as pessoas que viriam, ainda vão surgir. Aquele momento ele já foi suficiente para que tudo que era necessário ser cumprido fosse cumprido. Nada mais é necessário a não ser que cada um individualmente reconheça essa obra de Cristo ali na cruz. Amém? Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, estar em Cristo é nós recebermos a Cristo em nossa vida. Realmente temos a disposição de abrir o nosso coração e reconhecer a obra que Jesus já fez. Então, a respeito da salvação, não existe mais nada que seja necessário que seja feito, a não ser o arrependimento, a conversão, olhar para a cruz e receber a cruz na vida de cada um que hoje está aí no mundo, nossos familiares, amigos, mas essa mudança, ela já está disponível a todos. Acho que isso é algo extremamente forte, quando nós falamos da obra da cruz, através da cruz Deus reconciliou o homem com Deus, com Ele mesmo, Jesus ali, esse ato foi suficiente. Por quê? É o que aconteceu ali naquele momento, no mundo espiritual. No mundo espiritual ocorreram várias situações. Vamos ler lá em Colossenses 2. É importante a gente falar um pouco disso. Colossenses 2, no 12.
tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, e ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E o 15. E tendo despojado os principados e potestades, os expus publicamente ao desprezo, e triunfou sobre ele na cruz. Amém? Então foi isso que aconteceu no espiritual. Jesus, ele estava ali crucificado, e Deus, ele fez foi que a reconciliação se baseia no pagamento dessa dívida. Amém? Deus, ele imputou, no tempo que se fala que ele colocou sobre Cristo todos esses pecados, todas essas situações que existiam na nossa vida, foram ali na cruz. Deus, ele realizou uma obra definitiva para que tudo isso fosse perdoado. No tempo antigo existia o sacerdote, né, que fazia o sacrifício, se preparava, ia até ali no santuário, levar a oferta, levar o sacrifício para que os pecados fossem colocados ali, fossem perdoados por Deus. E Jesus, ele veio como esse sumo sacerdote, esse sacrifício eterno, para que essa situação fosse resolvida e Deus disponibilizasse o meio pelo qual a humanidade pudesse se reconciliar com ele. Deus, ele disponibilizou esse meio, esse formato. Quando nós falamos da justiça, né? Deus, ele deposita a justiça em Cristo na nossa vida. Então a justiça de Cristo, ela vem na nossa vida. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus como nosso Salvador. Romanos 5, versículo 1. Vou ler alguns textos para a gente poder percorrendo aqui. 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. Amém? Então nós somos justificados pela fé. Às vezes, algumas seitas colocam a questão da necessidade do sacrifício, a necessidade de pagar ainda algo, como sendo uma dívida que exista, para que se obtenha, né, a reconciliação com Deus, o perdão de Deus. Mas a palavra é clara quando diz que a maneira de nós recebermos essa justificação, essa libertação em nossa vida, é através da nossa fé em Cristo, de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e que hoje está vivo. Amém? Então, através dessa fé, de acreditar nisso, entregarmos nossa vida, nós recebemos a justificação. Esse termo justificação é um termo mais técnico para a salvação. A salvação, ela é a justificação pela fé, é o que nós conhecemos como salvação no comum do dia a dia.
Então é o ato que Deus declara como o pecador sendo justo em Cristo, com base na obra de Cristo na cruz. Interessante que quando nós recebemos, né, essa palavra na nossa vida, é um decreto de Deus. Não é algo que Deus, ele é um ato, não é um processo. Deus ele declara a você nova criatura quando você recebe a Cristo. Ele declara você livre. Tudo aquilo que foi feito por Jesus na cruz já foi o suficiente para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, o momento que você reconhece isso, é o momento que nós estamos sendo colocados como nova criatura, é o momento da justificação pela fé na nossa vida, é a salvação. Isso é um ato de Deus. Não é um processo, né? Assim, eu não estou sendo salvo. Eu sou salvo naquele momento em que eu olho a imagem de Jesus na cruz e reconheço Ele como Senhor da minha vida. Naquele momento, a minha vida é transformada. O Espírito Santo, ele entra em nossa vida. Nesse momento, nós abrimos nosso coração. Depois nós temos batidos nas águas. Quando nós vemos lá na casa, quando Paulo esteve na casa de Cornélio, eles receberam ali o Espírito. Depois eles foram batizados, mas o momento da conversão, o momento em que nós entendemos essa mensagem, porque as pessoas às vezes olham para tudo isso que nós falamos. É interessante a palavra, como é necessário o Espírito Santo em nossa vida para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Nós como embaixadores dessa palavra, como o ministério da reconciliação na nossa vida, como nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida para que às vezes nós falamos, e as pessoas olham para a cruz, vem ali, às vezes a imagem, né, daquela cruz de um Cristo morto ali, com os braços abertos, mas não consegue ver além daquela madeira, daquela imagem, entender o verdadeiro propósito do plano de Deus que Ele teve através de Jesus para nossas vidas. Qual foi o verdadeiro plano de Deus através de Jesus para a nossa vida, que foi, senão, reconciliar toda a humanidade com Ele mesmo. Então aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez, e Deus não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez ali. O que precisa acontecer é que o homem precisa olhar para isso e reconhecer, entender e aceitar e se entregar a essa palavra. Amém? Então Deus, Ele já fez tudo que era necessário, tudo que era... Ele já disponibilizou a sua graça para todos. E mesmo aqueles que ainda não entenderam isso, ela está disponível. Às vezes isso é interessante, é como se, num exemplo, nós estivéssemos, sei lá, num deserto, com muita fome, passando fome, estivesse aqui do lado um banquete, e nós não conseguíssemos enxergar esse banquete. E ali continuamos passando fome, sofrendo, e aqui do lado um banquete colocado, uma mesa, e isso não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, transpor o nosso olhar e enxergar isso. É mais ou menos isso que é a reconciliação que Deus ele disponibilizou. Todos que estão hoje distantes de Deus, às vezes num deserto, passando dificuldades, passando tristeza, com uma série de sofrimentos, pedindo às vezes até, pessoas às vezes que estão pedindo para Deus misericórdia, pedindo para Deus uma resposta, e às vezes não conseguem olhar para a cruz e entender o plano de Deus, né, realizado através de Jesus. Mesmo hoje, né, no dia da Páscoa, se fala tanto sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Nós vemos que várias coisas distorcem, né, mesmo no meio cristão, nós vemos que muitas coisas distorcem o significado realmente da Páscoa. Né?
Nós vemos que hoje existem vários símbolos, né, que foram introduzidos nessa celebração. Nós vemos os ovos de Páscoa, nós vemos os coelhos, nós vemos uma série de coisas que foram introduzidas nesse meio. Muitas vezes as pessoas esquecem o verdadeiro motivo da Páscoa. Nós vemos isso, não estou falando aqui que não podemos comer ovo de Páscoa, não podemos nada disso. Acho que nós temos que ter sim um discernimento de tudo. Nós vemos que isso acontece no mundo, nós estamos aí sujeitos a tudo isso. Não há nenhum mal em comermos um chocolate, alguma coisa assim, mas o que foi realizado ao longo dos anos foram seitas pagãs foram sendo introduzidas no meio da celebração. O próprio nome, a questão da fertilidade, dos ovos, do coelho, está relacionado com uma deusa dos povos nórdicos lá no norte, em que eles tinham essa deusa, como era nesse momento agora no hemisfério norte, começa a primavera. Quando sai o inverno, começa a primavera. E é onde existia essa deusa que eles cultuavam, que era a deusa Oster, uns chamavam de Esther, e até por isso no norte se fala Easter. Em inglês, a Páscoa vem dessa palavra. E foi sendo introduzido. O próprio ovo, o próprio coelho, tudo isso daí foi sendo introduzido. E até as pessoas foram distanciando daquilo que foi realmente o verdadeiro significado da Páscoa. Que para os judeus foi o quê? Lá em Êxodo, quando foi instituída a Páscoa dos judeus, foi justamente a libertação do povo hebreu do Egito. O que significou a Páscoa? O que significa até hoje a Páscoa para os judeus? Eles ainda seguem no calendário, né? Deus instituiu lá em Êxodo, ele fala que comemorarão a Páscoa do Senhor, né? Todo dia 14 do mês de Nissan, é o primeiro mês do calendário, não é o ano novo, mas é o primeiro mês, e começa a primavera, e celebrarão a Páscoa do Senhor, no dia 14. Eles comemoram todos esses, no calendário judeu. Eles estão no ano 5705, conta desde a criação do mundo. E o significado da Páscoa para eles é justamente o memorial, para que eles pudessem recordar entre as gerações o cativeiro, o sofrimento que eles tiveram ali e a libertação que Deus trouxe para o povo. E através dos símbolos ali, o cordeiro, né, das ervas, o pão sem fermento, todo aquele ritual que foi colocado por Deus, ele segue até hoje. Mas o objetivo é para trazer à memória a questão da libertação do povo. E Deus, ele trouxe Jesus da mesma forma. Se nós lermos lá em 1 Pedro 1,19, que fala a respeito de Jesus como cordeiro, Pedro 1,19, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, a qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Cristo, ele foi a mesma, quando o povo ele foi ali na último nível ali das pragas, existiu aquela última a morte dos primogênitos. Então eles fizeram toda aquela que Deus ordenou, né, de ter
aquela ceia com o cordeiro e tudo mais, e o sangue nas portas, para que fossem, né, libertos, não fossem atingidos pelaquela praga. Nós olhamos a Cristo, nós vemos a mesma simbologia do que sentido que ele foi o Cordeiro de Deus, foi colocado para nos trazer o quê? A libertação. Amém? Então, da mesma forma que a Páscoa cristã tem o significado também de libertação, porque a obra de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, ela proporcionou aquilo que nós lemos, foi rasgado tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que era a nossa acusação, ela foi cravado na cruz, e nós fomos libertos. Então, a Páscoa cristã também tem a mesma significativa de libertação. Veja como a palavra de Deus ela é harmoniosa, né? Ou seja, os judeus até hoje seguem a Páscoa original, tudo bem com isso. Nós entendemos a Páscoa cristã, temos a revelação de Cristo na nossa vida e também comemoramos da mesma forma, né, a vinda de Cristo e a ressurreição, a morte e a ressurreição dele, como sendo um ato de libertação na nossa vida. Isso é um memorial também para nossas vidas, né, para que nós possamos nos lembrar do que Deus fez através de Cristo para a nossa vida. Amém? Então, muitas vezes, as pessoas confundem a justificação, a salvação, são a mesma coisa, que é um ato de Deus, que nos tira do domínio, né, do poder do pecado na nossa vida. As pessoas confundem com o processo de santificação, porque é fato que as pessoas, às vezes, nós vemos muitas pessoas que chegam até Deus, se entregam e se convertem, mas às vezes continuam errando, cometendo erros. E o que é isso então? A salvação ela é um ato de Deus, mas a santificação é um processo. Nós vemos lá em Hebreus 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Então nós temos que caminhar. Então você vai, primeiramente, que nem aconteceu com o povo, né? Eles foram libertos do Egito e andaram durante 40 anos pelo deserto e ali cometeram várias situações, né, que desagradaram a Deus, e aquele povo original não conseguiu, não chegou até a terra prometida, mas tudo isso foi um processo. Muitas vezes a nossa vida também, a santificação é isso. Então nós vamos caminhar com Deus. Então, depois que você entende a obra da cruz, entende o que é o plano de Deus, qual foi o plano de Deus ali, e aí nós começamos, a vida continua. Aí você aceita Jesus, amém, recebe essa verdade na sua vida, mas o dia a dia continua. Vamos estar aí expostos a várias situações. Então aí vem o processo de santificação, que é onde nós vamos sendo, nosso caráter ele vai ser moldado e transformado com os nossos amigos, com nossos pessoas de nossa casa, nós vamos aprendendo, nós vamos interagindo, vamos vendo a Cristo a cada dia na vida dos nossos irmãos. Isso vai nos levando à semelhança de Cristo. Eu acho que esse é o que nós almejamos, ser o mais próximo de Cristo, que nós possamos conseguir. Mas isso não é fácil, é sim bem desafiador. Porque às vezes nós, por mais que nós estejamos atentos, nós cometemos falhas, nós cometemos erros, nós nos iramos. E tudo bem.
quero dizer para você que fique em paz, é assim mesmo. Não é um privilégio de ninguém perder a cabeça no momento. Isso acontece. Ninguém aqui a gente costuma falar, ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é um santo que está isolado dentro de uma bolha. Então, nós temos que lidar com isso a cada dia. Deus, Ele não quer, não é que Ele não quer, mas quando Ele olha, Ele não está buscando a perfeição na nossa vida. Mas Ele quer quebrantamento, o arrependimento. Porque você pensa em algo perfeito, a palavra perfeita ela não dá espaço para nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma cicatriz qualquer que seja. Muitas vezes nós vamos ter cicatrizes, vamos ter erros, vamos ter falhas, mas isso vai forjando o nosso caráter em Cristo. Então, Deus Ele quer que o homem ele seja repreensível, ele possa assim ouvir a voz de Deus através de um irmão, através dos pais, através da esposa, do marido. Isso é ser repreensível. Você vai ouvir, olha, Estevão, não é por aí. Acho que você está em um lugar, não é bem por aí. A palavra de Deus fala assim. E aí você vai ouvir aquilo e vai entender. Então, Deus Ele quer pessoas que sejam abertas, né? Que tenham o coração realmente aberto a receber a repreensão, a exortação de Deus. Amém? E quando nós gostamos lá em Coríntios 5, ele fala que nos deu o ministério da reconciliação. E nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Fala comigo no texto. Foi nos deu para a nossa própria transformação. Então, essa palavra é válida na minha vida. Deus depositou. Mas também nos confiou essa palavra para que nós possamos levar essa palavra para as pessoas. Amém? Possamos levar essa palavra a mais pessoas e sejamos o quê? Embaixadores, né? Pessoas que vão, através do testemunho, através do caráter, através da interação, através de nossas obras, vamos dizer assim, aquilo que nós fazemos no dia a dia, que isso possa servir de testemunho na vida dessas pessoas. Né? Deus coloca a gente como um mensageiro. O embaixador ele é um representante, é uma pessoa que, se você olhar, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que ele está fazendo lá? Está representando os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. Se você é embaixador do reino de Deus, nesse mundo, você vai estar representando os interesses do reino de Deus nesse mundo. As questões relacionadas ao reino de Deus. Então você vai levar isso para as pessoas, trazer isso para as pessoas. Né? Então, dentro da visão de reconciliação, o que nós temos que ter, assim, como visão, é a mudança de relacionamento das pessoas com Deus. Aquilo que nós falamos desde o início, a reconciliação. Porque quando nós estamos levando essa palavra, nós temos que buscar que as pessoas entendam, mudem o seu relacionamento com Deus, né? Entendam realmente a palavra de Deus. Nós temos que levar a paz na vida das pessoas. Uma palavra que vai trazer ânimo, vai trazer paz, desafio, confronto, mas também refrigério para a vida das pessoas. Né? E também, dentro
dentro do nosso convívio, né, no dia a dia aqui, nos irmãos, na igreja. Nós também somos embaixadores, né, na vida dos nossos irmãos aqui. E o importante é quanto nós estamos, às vezes, dispostos, né, a investir no crescimento do meu irmão. E aí assim a gente fala, discernir as atitudes, que é entender bem as atitudes dos nossos irmãos. Absorver a fraqueza. Quando nosso irmão pisa na bola, faz algo que às vezes não é legal, como é que a gente está disposto a absorver isso? Como ministros da reconciliação. Nós vamos ser acusadores. O cara foi lá, pisou na bola, está andando com você, está andando com a gente, está andando com você, está andando aqui na igreja, foi lá, pisou na bola. Você vai ser o agente de Deus, né? Esse ministro de reconciliação. Então você vai levar o que para ele? A acusação, o peso, ou vai levar a palavra de consolo, de mudança? Ou seja, quando te confronto, mas e muitas vezes poder absorver também a fraqueza do nosso irmão e dar o apoio para ele. Confiar no propósito de Deus na vida do seu irmão. Assim, quando a gente vê, a gente tem que confiar que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Deus está agindo, trabalhando. Eu tenho que animar o meu irmão para que ele continue no propósito de Deus e da vida dele. E exercer realmente a reconciliação na vida do meu irmão, agindo muitas vezes nas situações para evitar a degeneração, ser salvo. Muitas vezes também tem que exercer uma interferência, uma ação na vida do meu irmão para tratar alguma situação, para evitar, né, estancar algum processo degenerativo para a vida do meu irmão. Então, por isso que nós estamos aqui reunidos, por isso que nós estamos aqui à mesa. E isso nós temos que ter o nosso coração aberto a isso, de poder ouvir quando o meu irmão falar comigo, também de ter autoridade para poder falar sobre a vida do meu irmão. E assim, o pouco vai se fortalecendo e vai sendo criado, vai sendo estruturado. Não há... E esse é o propósito, porque a salvação, a reconciliação com Deus, ela ocorre ali, naquele momento que você olha para a cruz e você enxerga a verdade do Evangelho. Ali você é salvo. E depois vem toda a vida, o processo de santificação, que é nada mais nos tornarmos semelhantes a Deus, nos aperfeiçoarmos uns aos outros. Assim como rochas, né? Cada um tem o seu formato, o seu estilo, o seu jeito. Deus ele vai construindo a sua igreja e colocando essas pedras uma junto com a outra e construindo algo bastante forte, bastante sólido. Então nós temos que exercitar esse relacionamento entre nós, ter esse discernimento, ter essa disposição de ser tratado. Porque muitas vezes a grande dificuldade é a pessoa ter disposição de ser tratada. Às vezes não estou nem falando que a pessoa não vai ter a salvação, não vai para o céu. Às vezes ela pode ter estado ok, seguindo ali diante da salvação, mas os seus relacionamentos, no seu dia a dia, ela é uma pessoa fechada, não é tratável, não coloca o seu potencial a serviço de Deus. Então, no relacionamento aqui, né, temos que ser abertos a esse tratamento.
abertos a sermos exortados por nossos irmãos. Amém? Isso é bom demais. Muito bom. E é bom que Deus ele faça isso no nosso meio. Ele vai nos trazer a paz do nosso coração. Então, Deus ele não... Às vezes as pessoas têm uma imagem que Deus ele está em guerra, né? Às vezes contra o pecador. Deus está em guerra contra aquele que está no mundo, está perdido. Deus ele está olhando e o que ele tem para essas pessoas é o amor. Ele vê essas vidas, imagina que ele olhe, ele não está declarando guerra, ele está declarando paz. Ele está vendo esse povo, esse mundo, a cruz foi a declaração de paz de Deus para a humanidade. E ali ele entregou o Filho dele pela vida de todos os pecadores, mesmo pela nossa vida, antes mesmo de nós voltarmos para Deus, ele entregou a Jesus sem nenhuma restrição, declarando todo o seu amor por todos. Então, o que ele espera é que as pessoas olhem, entendam, caminhem em direção a essa palavra, a cruz de Cristo. Deus ele não está em guerra, ele está em amor por todos. Um dia sim, quando o juízo chegar, ele sim será um dia que ali já não vai existir mais possibilidade. Mas até lá, Deus ele está realmente aberto, aguardando que as pessoas cheguem até Ele, os braços abertos para receber, e uma responsabilidade de cada um de nós. Ele nos entregou a palavra, mas também nos confiou essa palavra de reconciliação. Deus abençoe cada um de nós, possamos executar bem, exercer bem esse ministério nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Tem uma palavra de oração. Antes de ter a ceia, nós vamos cantar um cântico também. Eu queria cantar o cântico do Óleo para a Cruz, antes de participarmos da mesa. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas revelações em nossas vidas, ó Pai, pelo Espírito Santo, Deus, nos traz, ó Pai, a verdade, Senhor, que é a cruz de Cristo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque a disposição que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai, é uma mensagem de amor, ó Pai, de paz, para todos, ó Deus, pela humanidade. Deus. Pai, nós clamamos que cada um, ó Deus, possa entender, ó Deus, possam ter os seus olhos abertos, ó Deus, para esta palavra, possam olhar, ó Deus, para a cruz de Cristo, entender, ó Deus, a verdade, entender, ó Deus, a libertação, o plano do Senhor para essa humanidade, ó Deus, de que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus cuidador, ó Deus, é um Deus, ó Pai, que se dispõe, ó Deus, que se colocou à frente, que deu o primeiro passo, ó Deus, nossa direção, está com os braços abertos para nos receber, ó Pai, e receber a cada um, a todos, ó Pai, que olhando para o Senhor, entendendo, ó Deus, com fé a palavra de Cristo, Pai, entreguem, ó Deus, a vida ao Senhor. Em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, levar esta palavra, Deus, ter o Teu Espírito Santo em nossas vidas, para conseguirmos, ó Deus, abrir os olhos dessas pessoas, que elas possam entender, ó Deus, Teu amor infinito, ó Deus, infinito, sobre todos nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Vamos cantar. Aleluia.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Valeu. Vamos colocar em pé, amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Estamos, aleluia, para o Senhor nessa noite. Esse da vida, graça receber.